Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso penúltimo Grand Round do ano e já aproveito para lembrar que dia 13 de fevereiro de 23 a gente reinicia o nosso Grand Round. Vamos começar então, Frederico, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Frederico Hackbart, eu sou R2 aqui do serviço, e hoje vou estar trazendo, então, um Grand Round de retina. O meu orientador para esse caso foi o Dr. Vinícius Bergamo. Os chefes do setor são atualmente a doutora Nilva e também o Dr. Maurício, e quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Lucas Zago, quem forneceu esse caso para a gente poder trazer hoje para vocês. Então, o caso trata de um paciente masculino de 21 anos, que é pardo, estudante, natural e procedente aqui da cidade de São Paulo mesmo. Ele chegou ao nosso pronto-socorro inicialmente, se queixando de uma baixa acuidade visual no olho esquerdo, há 7 dias no momento em que ele chegou, que era súbita e também indolor, e acabou sendo encaminhado para o nosso setor de retina. Ele negava quaisquer antecedentes pessoais, negava comorbidades, alergias ou uso de medicações, também não tinha quaisquer antecedentes oftalmológicos e também antecedentes familiares. No exame físico, ele apresentava, em olho direito, uma acuidade visual de 20/20 com o orifício estenopeico e no olho esquerdo de 20/150, né, o olho da queixa. A sua pressão intraocular era normal em ambos os olhos, de 14, e quero mostrar para vocês o exame físico da biomicroscopia anterior e também da fundoscopia nas fotos a seguir. Eu vou pedir para a Amanda descrever para mim, por favor. Boa noite. Na biomicroscopia do olho direito, então, eu vejo pálpebras e cílios sem alterações, uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, uma câmara anterior formada, uma íris trófica e aparentemente fácil. Exatamente. Na biomicroscopia do olho esquerdo, eu vejo, então, pálpebras e cílios sem alterações, uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, uma câmara anterior formada, íris trófica e aparentemente fácil. Bom, exatamente também. E quando a gente observava também no exame da biomicroscopia anterior um foco mais profundo, a gente podia perceber que esse paciente apresentava células in vitro anterior. E quando a gente ia aqui para a fundoscopia, né, no caso aqui a retinografia. Na fundoscopia, então, do olho direito, eu vejo um disco óptico róseo, bem delimitado, uma escavação de 0,3, mácula sem alterações, vaso sem alterações e uma retina aplicada. E na fundoscopia do olho esquerdo, eu vejo um disco óptico róseo, bem delimitado, uma escavação de 0,3 também. Na região da mácula, eu vejo essas lesões amareladas, pontiformes, perifoviais, que podem corresponder a exudatos duros. Vejo também a presença de hemorragias intrarretinianas e essas manchas algodonosas próximas à arcada temporal inferior. E no quadrante temporal inferior, eu vejo esses vasos tortuosos e embanhados, além da presença também dessas hemorragias intrarretinianas difusas. E a retina aplicada. Bom, exatamente. Então, aqui na fundoscopia, né, apesar do que chama mais a nossa atenção ser essas hemorragias intrarretinianas difusas e também essas manchas algodonosas, em mácula a gente percebia esses exudatos duros, e também aqui nas arcadas, nos ramos da arcada temporal inferior, a gente percebia essas áreas de embanhamento vascular. E aí eu queria abrir para as hipóteses diagnósticas para esse caso. Eu vou chamar o João Gabriel. Bem, boa noite. Para hipóteses diagnósticas desse caso, a gente tem um paciente jovem, um paciente de 21 anos, aparentemente sem comorbidades, sem um histórico pregresso, uso de medicações.
Ele tem essas hemorragias intrarretinianas no quadrante temporal inferior, manchas alveolosas também. Faz a gente pensar numa oclusão de ramo venoso temporal inferior, como a principal hipótese desse caso. E aí, pensando em etiologias para um paciente jovem, a gente pensaria em etiologias talvez infecciosas, inflamatórias, ainda mais um paciente nessa idade. Seria muito difícil ser uma etiologia vascular, né? Então, a gente teria que investigar muito bem para descartar essas hipóteses infecciosas, inflamatórias. Não que Sífilis, não, não que não seja, não que né, não João seja Gabriel? Mas é menos provável da mais gente provável. pensar numa causa vascular no mais jovem, mas não que não Uhum, seja, né? Mas eu perfeito. concordo. Pode ser. Tá, muito bem observado. Realmente, a hipótese diagnóstica que a gente trouxe para esse caso foi uma oclusão de ramo venoso retiniano, e a gente sabe, né, que para essa patologia, a grande maioria dos casos tem como fatores de risco a idade e algumas comorbidades crônicas, como a hipertensão arterial, dislipidemia, aterosclerose, e também algumas comorbidades oculares, como a hipertensão ocular e glaucoma. Entretanto, esses fatores de risco, eles não estavam presentes nesse caso, né? O que faz a gente pensar mais em uma etiologia atípica para esse tipo de quadro. Então, a gente realmente tem que abrir para algumas hipóteses inflamatórias, como sarcoidose, lúpus, ILS, e também infecciosas, como sífilis, tuberculose, CMV, e toxoplasmose, e também causas hematológicas, como leucemia, ou tromofilias, né, como a hiperhomocisteinemia, deficiência de proteína C e S, fator 5 de Leiden, ou síndrome do anticorpo antifosfolípide. Mas, como aqui a gente está falando de uma vasculite com acometimento preferencialmente venoso, tem algumas causas dentre essas que a gente tem que pensar mais, como, por exemplo, a sarcoidose, a tuberculose e também a doença de Illes, apesar dessa última não ser muito característica do quadro apresentado pelo paciente, né? Então, como conduta, qual seria a nossa agora neste momento? Eu vou chamar a Huang agora. Huang, por favor. Huang, eu ou Juan? Acho que sou eu, né? Huang R2, quase Maravilha. R3. Perfeito. Então, como a gente está pensando em uma oclusão de ramo, né? Ramo venoso, para investigar um pouco melhor o quadro, eu solicitaria tanto uma angioflúor, uma angiofluorescenografia, quanto um ACT, para avaliar a complicação, edema de mácula, se já houve formação de membrana retiniana ou não, nesse caso ainda é muito recente. Agora, para a gente investigar a etiologia, pediria diversos exames, né? Então, pensando nas hipóteses infecciosas, pediria sorologia de sífilis, HIV, toxoplasmose, pediria um PPD. Pediria todo um painel reumatológico completo para esse paciente, pensando naquelas hipóteses inflamatórias. Como a gente pensa em sarcoidose, poderia complementar a nossa investigação com tomografia de tórax. E dentro dos exames gerais, teria que pedir também a avaliação de trombofilias, né? Proteína C, S, fator 5 de Leiden, um painel bem completo para investigar esse paciente. Eu acho que também não deixaria de pedir para esse paciente passar em investigação com um cardiologista, enfim, para descartar que ele não tenha alguma outra doença sistêmica nesse sentido, cardiovascular, que, como a gente vê, é a principal causa, né? Apesar de não ser tão comum em jovens assim. Bom, exatamente, Carol. Foi exatamente nessas condutas que a gente pensou inicialmente para esse paciente. Então, a gente acabou pedindo uma angiofluorescinografia, também um OCT, alguns exames laboratoriais e uma TC de tórax, já pensando numa investigação etiológica para o quadro. Quando a gente ia aqui para angiofluor, a gente notava que o olho direito, que não era o olho da queixa, tinha um exame totalmente normal, mas quando a gente ia aqui para o olho esquerdo, a gente consegue perceber que já nas fases mais precoces, o paciente apresentava algumas áreas de hipofluorescência aqui, provavelmente correspondendo mais a uma hipofluorescência por bloqueio, como a gente pôde correlacionar com a retinografia apresentada. A gente também percebia que mais na região temporal inferior, uma impregnação da parede dos vasos, e nas fases mais tardias, a gente inclusive percebia algumas regiões de extravasamento, né, de vazamento, aliás, especialmente aqui em região nasal inferior,
onde é possível perceber essa grande área de má perfusão, né, uma área de exclusão capilar, com uma área de vazamento adjacente. Seguindo para o OCT, a gente percebe que o olho direito apresentava uma interface vítreo-retiniana totalmente normal e a retina interna e externa preservadas. Já no olho esquerdo, a gente percebe alguns pontos hiperrefletivos aqui em vítreo, provavelmente correspondendo àquelas células vítreas que a gente tinha percebido já no exame da biomicroscopia anterior. A gente percebia também um descolamento da hialoide parcial aqui, posterior. A gente percebe na retina interna e também aqui em região subretiniana algumas áreas hiporrefletivas, provavelmente correspondendo a líquido, né? Aqui alguns espaços cistoides e aqui subretiniano um líquido. E na retina externa alguns pontos hiperrefletivos, provavelmente correspondendo àqueles exudatos duros que a gente havia evidenciado já na fundoscopia. Importante perceber que aqui também a depressão foveal, apesar de presente, não está preservada, está bastante distorcida. E aí, seguindo para os exames laboratoriais, a gente viu que a grande maioria deles estava normal, bem como o ATC de tórax. Entretanto, uma coisa chamava bastante a nossa atenção, que era esse PPD de 13 milímetros, né? A gente é um país endêmico para tuberculose, muitos pacientes normais, sem queixa alguma, apresentam PPD positivo. Entretanto, era um paciente que vinha apresentando um quadro de vasculite associado a essa oclusão, um paciente jovem, e isso nos chamou a atenção. Então, a gente acabou discutindo esse quadro, esse caso, no setor da úvea do nosso serviço, para auxiliar o nosso segmento do caso, e eles recomendaram que, inicialmente, o paciente fosse tratado com o esquema RP por 9 meses. Então, ele fez 2 meses com o esquema completo, mais 7 meses com 2 drogas, e também recomendaram que fosse iniciado a prednisona, 60 mg por dia, num esquema regressivo. E aí, da nossa parte da retina, né, a gente pediu, então, para ele, após essa consulta da UVA, retornar ao nosso setor para a gente dar o restante das condutas. E, para nossa surpresa, nessa semana em que ele foi da úvea até o retorno da retina, ele apresentou uma piora da acuidade visual no olho esquerdo. Então, agora essa acuidade, que anteriormente era de 20/150, agora se apresentava com uma acuidade de 20/400. Quando a gente ia ver o fundo de olho, ele apresentou realmente um quadro de hemorragia vítrea aqui nessa região mais temporal inferior. Então, como conduta da parte da retina, a gente acabou optando por realizar um laser setorial nessa área de má perfusão periférica que tinha sido revelado por aquela anjo, né, considerando aquela grande área de má perfusão associado também a uma HV, mostrando para a gente, denotando um grande risco para neovascularização, e também optamos por realizar uma injeção intravítrea de anti-VEGF, considerando essa hemorragia vítrea e também o edema macular que o paciente apresentava. E aí, 30 dias após a aplicação do aflibercept, que foi o nosso anti-VEGF disponível naquele momento, o paciente apresentou uma grande melhora aqui na região macular, não apresentava mais aquelas áreas de líquido intra- e subretinianos, já apresentava uma depressão foveal preservada. Aqui na retinografia a gente consegue perceber também as áreas onde foi realizado o laser, naquela grande área de má perfusão. E 6 meses esse paciente evoluiu de forma muito satisfatória. A gente acabou completando o laser em mais áreas de má perfusão que foram reveladas também em quadrante temporal inferior depois que os sangramentos foram reabsorvidos, e esse paciente acabou evoluindo com a acuidade de 20/25 após o tratamento com o RP, o laser e também a aplicação do anti-VEGF. Então, aqui comparando o exame de baseline, quando ele era 20/50, 20/125 na consulta posterior, com o exame após 6 meses de tratamento, ele evoluiu com uma melhora muito expressiva. E aí, trazendo para a nossa discussão, né, esses casos de tuberculose presumida são bastante discutíveis ainda por todo o mundo. Um dos pesquisadores que mais traz discussões sobre esses casos de tuberculose presumida é o Dr. Agrawal,
E ele traz nesse artigo que a tuberculose ela acaba sendo uma grande mimetizadora de várias uveites, e 60% dos casos, mais do que 60%, aliás, normalmente não estão associados com quadros pulmonares de tuberculose. E eles trazem alguns critérios diagnósticos que a gente deveria trazer para a nossa prática clínica para fazer um melhor diagnóstico desse tipo de caso. Então, a gente deve levar em conta se é uma área, um país endêmico para tuberculose, como o nosso é, achados oculares sugestivos dessa doença, como o nosso paciente apresentava, exclusão de outras causas conhecidas, como o nosso paciente também apresentou, um PPD positivo ou um IGA positivo e resposta ao tratamento antituberculino. Inclusive, nesse estudo, ele traz aqui que o índice de falha dos pacientes que foram tratados com antituberculínico e corticoides, ele acabou sendo um pouco maior do que o índice de falha dos pacientes que foram tratados apenas com corticoide, né, revelando realmente uma coisa ainda bastante discutível. Inclusive, num outro reporte desse mesmo estudo, essa equipe traz uma relação de consenso entre quando deve ser tratada a tuberculose com um tratamento específico antituberculínico. Então, a gente pode perceber aqui que nos quadros em que há alteração radiológica, há uma concordância absoluta ou moderada entre os especialistas para realizar o tratamento antituberculínico. Já quando não há essa alteração radiológica, essa concordância já se altera de forma maior. E essa discussão que eu queria trazer, muito obrigado. Obrigado, Fred. Agora eu vou chamar o Vinícius para fazer os seus comentários. Vinícius, por favor. Boa noite. O caso foi muito bem apresentado, né? Um caso muito rico, um caso de oclusão venosa de um paciente jovem. Eu acho que é interessante a gente aprender com o caso justamente nessa conduta, né? De que um jovem de 21 anos, a gente não tem que pensar que é uma causa vascular como a primeira hipótese. Por isso que vale a pena a gente fazer todo esse screening de doenças tanto infecciosas quanto doenças inflamatórias. Algo que chama atenção no exame clínico, que a gente já poderia pensar em alguma coisa infecciosa, é justamente essa reação, né? Essa celularidade vítrea que pode justificar, que pode já chamar atenção para um caso infeccioso, né? Porém, a gente tem que cumprir todo o protocolo para que a gente não acabe não fazendo, não diagnosticando de forma adequada. Acho que é interessante a gente pensar também em paciente, um adulto jovem do sexo masculino, a gente pensar em alguma coisa medicamentosa também, pensando que a gente tem os inibidores de fosfodiesterase, né, o Viagra, o Cialis, enfim, eles podem levar a uma oclusão venosa, tanto venosa quanto arterial. Acho que é interessante a gente também colocar na nossa anamnese, colocar no nosso pensamento essa parte medicamentosa, e também questão de uso, alguma questão de drogas, né? Então, levantar sempre a hipótese do uso de alguma droga, seja ela injetável, seja ela uma cocaína, por exemplo, né? Que a gente tem essas formas mais facilmente na população, elas também podem levar a quadros vasoclusivos. Então, acho que é interessante a gente também pensar nisso. E a conduta foi ótima, né? A gente teve essa questão do OCT, que a gente viu o edema de mácula, a possibilidade de fazer anti-VEGF, e a necessidade de fazer o laser nessa área de macroperfusão, uma vez que ele teve esse sangramento, provavelmente ele fez uma neovascularização, tendo indicação de fazer o laser. Então, acho que é bem interessante mesmo, foi um caso bastante rico para fechar, acho que toda uma anamnese que a gente tende a cada vez mais ter que pensar em uma parte sistêmica. Muito bom mesmo, meninos. É só chamar a atenção, né, que faltou o reflexo pupilar, né? Pelo menos eu não vi na descrição, mas a gente não pode nunca esquecer de fazer os reflexos, principalmente quando tem suspeita de oclusão. E também não esquecer, na propedêutica, de sempre fazer o exame da gonoscopia procurando neovascularização, né? Porque realmente aquela era oclusão de ramo, mas eu até fiquei na dúvida se não era uma oclusão hemisférica.
O importante é que evolui super bem, né? Então, quantas injeções foram necessárias, Frederico? De aflibercept, só uma? Só uma? Então, doutora, nesse caso, acabou sendo É. realizada só uma injeção de aflibercept, sim. Então, isso que é interessantíssimo, né? Porque oclusão é uma coisa que você trata, que você tem uma boa resposta quando você faz um tratamento oportuno, né? Então, eu poderia perguntar, por que não fez o laser no momento que já identificou aquela área de má perfusão extensa? Você também poderia fazer, né? Não estaria contraindicado eu começar a fazer laser, mesmo que eu ainda não tivesse o diagnóstico firmado, né? E perguntou no chat, nós fizemos o aflibercept não por causa da hemorragia, nós fizemos por causa do edema. Tá certo que o anti-VEGF ele ajuda muito na neovascularização e ajuda na hemorragia vítrea, porque age na neovascularização e isso facilita a gente fazer a fotocoagulação, porque aí você vai clareando a hemorragia e vai fazendo laser. Uma coisa não substitui, o aflibercept não substituiu o nosso laser, muito menos substituiria a necessidade de uma vitrectomia. Então, obrigado, meninos. Vamos dar sequência. Obrigado, foi muito bom o caso realmente, tá? Bom, enquanto troca aí, com respeito a todos, né, é importante deixar as respostas para o pessoal mais credenciado da casa fazer, né, as respostas ao chat. Obrigado, Ivan. Por isso que eu já me intrometi, mas você sabe, né? Eu me intrometo sempre, então eu sempre falo. Mas pode deixar que qualquer coisa, sempre as respostas é sempre primeiro o orientador, segundo o chefe do setor, tá? Vamos seguir então in English. Perfect. So good evening, everybody. I'm going to present the second case of this night, now in English. My name is Vinicius Pesqueiro. I'm a second year resident, and I'm going to present the case of the optic surgery division. I'd like to thank my preceptor, Dr. Nicoli, and the heads of the division, Dr. Richard Hida and Dr. Rafael Kobayashi. I'd like to give a special thanks to Dr. Rafael Garcia, the main surgeon of this case, and who helped me a lot. So this case is about a 56-year-old male patient, electrician, born and raised in São Paulo, who came to us complaining of low visual acuity and intense photophobia in his left eye after a blunt trauma 5 years ago during his work. He denied any past medical history or ocular history. In the admission exam, his visual acuity of the right eye was 20/20, with the refraction of plus 0.75 minus 0.50 at the axis of 5. In the left eye, 20/50, with the refraction of plus 0.50 minus 0.75 at 180 degrees. The IOP in the right eye was 13 millimeters of mercury and 12 in the left eye. I'm going to show photos of the anterior biomicroscopy and fundoscopy right now. E eu vou pedir para o Maurício descrever para mim, por favor. So, good evening, everyone. So here in the anterior biomicroscopy of the right eye, I can see normal eyelids and eyelashes, a clear conjunctiva, a clear cornea, a formed anterior chamber, and a phakic. Yes, just a normal exam in the right eye, in the left eye. In the anterior biomicroscopy of the left eye, I can see normal, it seems normal eyelids and eyelashes, a clear conjunctiva, a clear cornea. It seems like a formed anterior chamber, but I see a mydriatic pupil with maybe an inferior nasal iridodialysis and some opacity of the lens, especially in the
inferior nasal quadrant. Yes, so we can see here this lens opacity in the nasal inferior quadrant, and it's important to say that that's not pediatric, that's not pharmacological. We do not use air drops here. This is how the patient presents himself. We just made a test with pilocarpine eye drops, but it didn't respond at all. So we can see now a photo showing better the lens opacity. We can see this opacity in the quadrant, nasal inferior quadrant, accommodating the axis, the visual axis. And now in this photo, we were trying to analyze the zonular, and we can see at least until 6 o'clock there is integrity of the zonula, but we can not have such certain, at least at 7 o'clock, we don't know. Maybe a day sense, maybe fragility, we don't know. Now the fundoscopy of the right eye. So for the fundoscopy of the right eye, I can see a pink optic disc with sharp margins, a cup to disc ratio of about 0.3, normal vessels, normal macula, and attached retina. Yes. And for the fundoscopy of the left eye, I can see a pink optic disc with sharp margins, cup to disc ratio of 0.3 also, normal vessels, normal macula, and attached retina. Yes, it's a normal fundoscopy, and the periphery was also normal without any lesions. So for the diagnostic hypothesis. Ugor. Good evening, my name is Hugo. I'm resident of the first year here of FPN. So we have a 56-year-old male patient with blunt trauma in the left side 5 years ago. And he has cataract, traumatic cataract, and iridotic dialysis of the eye, and mydriatic pupil, probably secondary to the trauma. Yes, so of course we had that history of blunt trauma in the left eye, and he is now presenting to us with this cataract, this inferior iridodialysis, and this traumatic, it is atonic pupil. We can also interrogate maybe zonular fragility, since we cannot see zonula at 7 o'clock, maybe. So for the management of this patient. Vitinho, Vitor. Evening, everyone. So first, for this patient, I would order ultrasound by microscopy, because we can understand better the anatomy of the dialysis and show if there is any zonular weakness. And of course, a biometry to program a cataract surgery with the correction of the dialysis and the pupilloplasty. Perfect. So we ordered the preoperative exams, such biometry, but in this case, specifically, we wanted to further investigate the anatomy of the eye and to better prepare to the surgery. So we just found better to ask for ultrasound by microscopy to just evaluate the zonular fragility or not. Then after that, we are going to proceed the cataract surgery. Using or not depends on the ultrasound by microscopy and the anatomy of the patient, of the capsular tension ring. And of course, correction of the iridodialysis. And in this case, we opted for the pupilloplasty due to the complaining of intense photophobia and the not response to the pilocarpine tests. So here I show in the UBM. It's clearly in the first two photos, the zone of dialysis. Here, I don't know if you can
you can see my cursor. But I'd like you to pay attention at the last photo, the photo number 4, which shows just at 7 o'clock, just like we saw in the examination, this zonula dehiscens. There's no zonula in this area. I don't know if you are able to see my cursor. So with this, we proceeded to the surgery. We opted to use the CTR. Now the video is a little bit fast, but I'm going to describe. He started with the sulcus, sclerosulcus, just to prepare for the suture, the iris suture. Now proceeding to the phaco, starting with the hexis, and everything is going fine. Nucleus aspiration, and then he is going to aspirate the cortex just fine until now. And no, just before the insertion of the IOL, we insert the CTR to give the capsular bag the stability for the IOL. Now inserting the IOL, just fine, center, stable, and now we can proceed to the iris fixation with the needles. We made this scleral suture to fixate to in the sclera. Now here, I think the last suture now, and after that, with all done, we can now proceed. The last one now, yes, and we can now proceed to the pupilloplasty. Now here, the pupilloplasty has been done. The last suture, and yes, and that's it. That's the surgery. Just well done with no complications. So now the patient presented to us 2 weeks after the surgery with the best correct visual acuity in the left eye at 20/20, with a refraction of plus 0.50, -1 at 25. The IOP in this eye at the occasion was 16, and now I'm going to show the photos of the anterior by microscopy. The other eye was the same, just the same. So the anterior by microscopy at the 2-week post-op, we can see hyperemic conjunctiva 1-2+, but we see a clear cornea. We see these areas of iris atrophy, but the IOL is center, and the sutures are just fine. Everything is okay. Now seeing better the details of the iris, the sutures are just fine. The pupil is much better than the preoperative state. We performed as well at post-operative OCT because we know that in this case of iris manipulation, the risk of macular edema is higher than in the other surgeries, but we can see it's just fine. The OCT is normal with no edema. And that's the final aspect of the surgery, before and after. Of course, the patient is really happy with the visual outcome and told us that the photophobia complaints are now much better. So to end the cases, I would like to remember us that when we are dealing with such complex cases, such this, we must have certain things in mind. Just since the patient entered our clinic until the post-operative moment. So in the preoperative, we must have done a proper propedeutics. The surgical planning must be detailed. It must be in our mind what kind of complications it could occur. And of course, we have to align the patient's expectations with the reality and with the complex of the surgery. In the operative moment, it's obvious, but
in complex cases, the most experienced surgeon is needed, and of course the proper instruments. In this case, for example, the CTR with that day sense were important. And in the post-operative phase, we must be aware to identify and early intervene in possible complications. And that's how we deal with these complex cases. So I would like to thank everybody for the attention, and that's it. Thank you. Great case. Nicole? Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar tanto o Vinícius quanto o Rafael pela abordagem cirúrgica, e eu acho que é bem isso que o Vinícius colocou agora no último slide, né? Quando a gente está diante de um caso mais complexo, geralmente os casos de trauma são um pouquinho mais complexos, não adianta só a gente olhar e falar, a íris está desinserida, tem um pouquinho de catarata, vamos programar a faco, fixar a íris. Não, você tem que pensar exatamente o que pode estar por trás de tudo isso. Que nem foi excelente essa programação do UBM, eu sei que é um exame complexo, não é todo lugar que faz, mas é importante a gente avaliar isso, porque foi no UBM que a gente viu que tinha essa fragilidade zonular, pensou em fazer o uso do anel de tensão capsular para dar uma maior estabilidade na faco, evitando uma rotura de cápsula posterior, evitando complicações ainda maiores. Outra coisa que eu achei importante também foi a questão de não apenas inserir a íris de volta, mas também fazer a questão da pupiloplastia, lembrando que essa pupila não respondia mais a estímulos, nem a medicações, e o paciente tinha, sim, uma queixa de fotofobia. Então, eu acho que é algo bem importante também prestar atenção na queixa do paciente, o que a gente pode contribuir com isso. E outra coisa que foi importante também que ele falou no final é lembrar, legal, o segmento anterior tá bom, mas depois de toda essa manipulação, como ficou a retina desse paciente? Então, a gente mapeou, fez o exame de OCT para ver se não tinha nenhum edema nem nada, e era basicamente isso. Não sei se o Cobaia quer complementar com alguma coisa também. Eu quero ouvir o Rafael Kobayashi. Eu queria só perguntar uma coisa, Nilva. Qual foi o fio usado para a sutura da íris? Foi um Prolene 10 zeros com duas agulhas retas ou uma reta e uma curva? Prolene 10 zeros com duas agulhas retas. Em geral, lá na escola, a gente não tem uma reta e uma curva, em geral é tudo reto, e a gente mesmo dá uma viradinha nela, para ser bem sincera. Mas vocês prefeririam uma reta e uma curva? Olha, eu acabo usando as duas retas porque fui acostumada assim, e me habituei. Para ser bem sincera, eu nunca fiz com uma reta e uma curva, acabo usando as duas retas e dou uma entortada do jeito que eu sei que tem que fazer. Mas eu sei, o Cobaia poderia complementar, acho que melhor com isso. Acho que duas curvas seria melhor, Ana, porque é mais anatômico para ela sair depois da incisão. Ok, obrigada, Kobayashi. Última coisa que eu queria comentar, só para quem não tem acesso ao UBM, que existe um sinal, porque nesse caso o UBM foi feito com o objetivo de ver fragilidade zonular, né? Então, tem um sinal intraoperatório, que para quem não tiver acesso, é que quando você vai iniciar a capsulorhexis, você não consegue perfurar o cristalino, ela fica toda dobrada. Então, isso é um sinal que a zonula pode estar fragilizada e o paciente pode precisar de um anel endocapsular. Excelente. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, o trauma foi sério, né? Então, esse paciente ele tem que ser visto em duas coisas. Primeiro, a ocorrência de glaucoma. Esses traumas severos, eles costumam cursar com glaucoma. E a segunda coisa, a retina, né? Às vezes a pupiloplastia fica linda, maravilhosa, né? E a gente não gosta muito porque a observação da retina fica mais difícil. Mas fazendo depressão escleral ou, na atualidade, usando aqueles retinógrafos de grande angular, a gente consegue ajudar isso a longo prazo, né? Então, esse é o tipo do paciente que precisa ser visto com frequência.
Chefe Ivan, você quer comentar alguma coisa do seu glaucoma? Não, você já falou, né? Ficar atento, né? Tem que examinar esse paciente. E nem sempre é Muito de bom. imediato, né? Ah, sim, tem que ser sempre, né? Tem que ser sempre. Obrigado, meninos. Nicole, meninos, foi muito bom o caso mesmo, muito, muito interessante, muito bem conduzido, excelente cirurgião. Vou chamar a Gabi agora. Boa noite, meu nome é Gabriela Guzmão, sou residente do 2º ano. Vou apresentar o último caso de hoje. É um caso do setor do laboratório de oftalmologia. A minha orientadora foi a doutora Ana Luísa Hofflin Lima, que também é a chefe do setor. O caso é de uma paciente jovem, sexo feminino, ela tinha 36 anos de idade, natural e procedente de São Paulo. Ela veio com a gente, deu entrada pelo pronto-socorro, com uma queixa de dor e hiperemia no olho direito há 4 dias. Essa paciente, ela era usuária de lente de contato gelatinosa, de descarte anual, e ela fazia uso esporádico da lente. Ela referia que fazia limpeza da lente com o produto Renu, e fazia limpeza somente quando ia utilizar. E ela fala que iniciaram os sintomas após um uso do uso da lente de contato. E ela esperou 4 dias para procurar ajuda no nosso pronto-socorro. Ela negava antecedentes pessoais, nenhuma doença sistêmica relacionada ao caso, e de antecedentes oftalmológicos, ela tinha miopia e astigmatismo e era usuária de lente de contato há 18 anos. Ao exame de admissão, a paciente apresentava uma acuidade visual no olho direito, que era o olho acometido de movimento de mãos. No olho esquerdo, era uma acuidade visual de 20/30. A pressão intraocular no olho direito era impossível fazer a medida via tonômetro de Goldman. No olho esquerdo, era uma pressão de 11, pressão normal. Biomicroscopia anterior do olho direito, vou mostrar fotos. Do olho esquerdo não apresentava alterações, assim como a fundoscopia do olho esquerdo também não tinha alterações, e do olho direito era impossível ser realizada. Então, aqui a gente tem a biomicroscopia do olho direito. Eu vou pedir para o Pedro descrever para mim, por favor. Boa noite a todos. Então, a gente tem a biomicroscopia do olho direito, cílios e pálpebras sem alterações, uma hiperemia conjuntival de umas 3 cruzes, parece que tem quemose e injeção ciliar. Tem um edema de córnea, né? Mas a gente consegue perceber que a câmara anterior está formada, né? No centro aqui, olhando pela imagem da direita, a gente tem uma opacidade ali central associada ali, aparece um defeito epitelial, presença de hipópio e difícil avaliar cristalino aqui por essas imagens. Perfeito. Essa área de alteração de transparência corneana, localizada na região central e nasal superior, ela tinha um defeito epitelial que media 4,5 por 5 milímetros, tinha realmente um edema infiltrado perilesional, e o hipópio era um hipópio móvel, que tinha 2,8 milímetros. Então, como hipóteses diagnósticas para o nosso caso? Pode seguir, Pedro. A gente tem uma paciente feminina, então jovem, com quadro de ceratite infecciosa depois de uso de lente de contato gelatinosa. E aí, como diferencial, né, etiológico, a gente pode pensar, então, como bacteriana, fúngica, parasitária ou mesmo uma infecção mista, né? Perfeito. Então, é isso. E como conduta para o nosso caso? Para a conduta, eu vou chamar a Raquel. R4. Boa noite a todos. Então, para essa conduta, um paciente que tem uma úlcera grave, né, que acomete eixo visual maior de 2 milímetros. Nesse caso, seria correto entrar com fortificado, mas antes realizar uma coleta, claro, para a gente ter um respaldo futuramente, caso o paciente não responda, né? Então, eu entraria com fortificado, pode ser gentamicina ou cefazolina, de hora em hora, e viria essa paciente em 48 horas no máximo. Perfeito. Então, foram obtidas amostras por raspado de córnea para cultura e para esfregaço. Como tratamento empírico, então, como era um paciente que veio com história, um quadro agudo, como ceratite infecciosa por bactéria é a etiologia mais comum, foi optado no pronto-socorro, geralmente é o protocolo da escola,
iniciar com colírio tópico de cloridrato de moxifloxacino, na concentração de 5,45 miligramas por ml de hora em hora. Foi prescrito também lubrificante sem conservantes de 2 em 2 horas. Por via oral, foi iniciado doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas, que é uma tetraciclina com um efeito anticolagenolítico e inibidor das metalanoproteinases, que ajuda a diminuir o risco de melting, de perfuração corneana, e solicitado o exame de microscopia confocal para descartar as etiologias fúngicas e também parasitárias. Então, a paciente ela retorna com um dia após a coleta, já em uso do colírio de cloridrato de moxifloxacino de hora em hora. O exame biomicroscópico da biomicroscopia anterior mantinha-se igual, ela referia melhora parcial da dor, e devido à localização da lesão ser mais na região central, cometendo eixo visual, ser uma lesão grande, maior que 2 milímetros, nesse primeiro dia foi discutido iniciar colírio fortificado, como a Raquel comentou. Foi prescrito para paciente colírio de tobramicina, na concentração de 14 miligramas por ml, e de cefalotina, na concentração de 50 miligramas por ml. Foi realizada a microscopia confocal nesse primeiro dia, após a coleta. Foram evidenciados cistos esparsos. Esses cistos não tinham características de acanta. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de diferenciar cistos de células inflamatórias inespecíficas. Mas o exame foi avaliado por experts lá no nosso ambulatório, e foi afastado, nesse momento, o diagnóstico, tanto de etiologia fúngica como por acanta, e ficou como cistos esparsos, representando uma inflamação inespecífica. A paciente ela retorna no segundo dia, ainda em uso do moxifloxacino. Ela, infelizmente, não conseguiu comprar os colírios fortificados devido a condições financeiras. Usava lubrificante sem conservante e a doxiciclina. Ela ainda não apresentava melhora da dor, e o exame ainda mantinha igual, com o mesmo tamanho da área desepitelizada e também o mesmo tamanho do hipópio. Nesse momento, foi evidenciado pelo esfregaço que não havia sido corado bactérias pelo Gram, e aí a gente manteve o tratamento. Ela retornou no 7º dia pós-operatório, usando o cloridrato de moxifloxacino, ainda agora de 2 em 2 horas. Aqui ela já referiu uma melhora dos sintomas, melhora da dor. No exame, a gente percebe que a área desepitelizada teve uma diminuição, ela agora media 3 milímetros por 1,8 milímetros, e o hipópio também reduziu, aqui media 1 milímetro. Nesse dia, a gente viu que cresceram bactérias na cultura. Cresceu Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus epidermidis. Aqui a gente tem o antibiograma, com o crescimento da Pseudomonas e do Staphylococcus, com uma sensibilidade intermediária a ciprofloxacin. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar. Então, geralmente não é feito de costume a sensibilidade para moxifloxacina para Pseudomonas. Então, a gente tem a ciprofloxacina com a sensibilidade intermediária, e para Staphylococcus, sensibilidade intermediária para cipro e sensível para moxifloxacina. Porém, apesar de ser intermediária para cipro, a paciente estava apresentando uma resposta clínica, tanto com melhora da queixa, melhora da dor, e também ao exame a gente viu que estava sendo reduzido o tamanho da lesão e também do hipópio. Então, a gente sempre tem que correlacionar o achado do antibiograma, apesar de ser uma sensibilidade intermediária para cipro, que é a mesma classe da moxifloxacino, quinolona. Apesar de ser uma sensibilidade intermediária, a paciente estava tendo resposta clínica e ao exame físico. Então, optou-se por manter o tratamento com a moxifloxacina, e a paciente retornou com a gente no 10º dia pós-operatório, com uma resolução completa do hipópio. Aqui, o tamanho da lesão ainda permanecia o mesmo, que no 7º dia ela tinha um tamanho de 3 por 1,8, e nesse dia foi optado por iniciar corticoide milesimal, na concentração de 1,2 miligramas por ml, 2 vezes ao dia, para diminuir a resposta inflamatória e a indução de necrose corneana. Ela volta no 17º dia com uma queixa, na verdade, um relato de melhora de clareamento da visão. Ela tinha uma visão de movimento de mãos, aqui ela já conseguia ser conta-dedos, a melhora da hiperemia e melhora do desconforto ocular. Ela usava moxifloxacino de 2 em 2 horas, doxiciclina de 12 em 12, lubrificante sem conservante e o acetato de prednisolona 2 vezes ao dia. Nesse dia foi discutido fazer a troca do corticoide, do acetato de prednisolona,
por medroxprogesterona. A medroxprogesterona também tem o mesmo efeito anti-inflamatório do corticoide, porém tem uma menor atividade anticolagenolítica, com uma menor indução de melting e também um menor risco de perfuração corneana. Nesse dia também foi colocada lente de contato terapêutica para ajudar na reepitelização corneana. Ela volta no 24º dia, porém, infelizmente, ela também não conseguiu comprar a medroxprogesterona e manteve o uso do corticoide. Então, ela estava usando moxifloxacina de 4 em 4, doxiciclina de 12 em 12, o lubrificante e a prednisolona. Aqui a gente mantém a resolução do hipópio, a lesão já reduzida, nesse dia estava medindo 1,5 milímetros por 1 milímetro, e também melhora do edema perilesional e do infiltrado. Ela volta com a gente no 36º dia, com uma resolução total da desepitelização. Então, nesse dia foi retirado o antibiótico, deixado o corticoide regressivo. Ela tinha uma acuidade visual nesse momento de conta-dedos a 3 metros, e ela apresentava esse leucoma na região onde tinha a lesão desepitelizada, esse leucoma central, acometendo o eixo de visão. Nessa imagem à direita, a gente consegue ver que nesse local tinham neovasos profundos também. E foi discutido com a paciente a possibilidade de caminhar para a lente de contato, para avaliar se melhorava essa visão com uma lente de contato rígida corneana. Então, a paciente, ela foi encaminhada ao ambulatório da lente de contato e foi realizado um teste de acuidade visual com lente de contato 7 meses após o quadro. E ela teve uma melhora da visão, a visão ficou a acuidade visual de 20/50, com o pinhole chegando a 20/30. Então, apesar do leucoma central acometendo ali o eixo pupilar, ela teve uma melhora razoável da visão. Então, a gente trouxe esse caso, que é um caso bastante comum do dia a dia, de qualquer oftalmologista. Então, para lembrar que as bactérias são a principal causa, a causa mais comum de ceratite infecciosa. A etiologia, as bactérias mais comuns são estafilococcus e streptococcus, que são gram-positivos, e dos gram-negativos, a pseudomonas, ela é a mais comum. Fatores de risco são qualquer fator que leve a uma lesão e um dano epitelial. Então, os principais fatores seriam a lente de contato e história de trauma. Importante lembrar do uso correto da lente de contato. Então, o descarte da lente de contato, a gente sabe que o descarte diário, a lente de descarte diário, tem o menor risco de infecção, justamente por não predispor diminuir a predisposição de colonização bacteriana. A correta asepsia, correta higiene com produtos adequados, tanto antes quanto após o uso da lente de contato, e não somente a higiene da lente, mas também do estojo onde você armazena essa lente. O tempo de uso, a gente sabe que dormir com a lente de contato aumenta em até 10 vezes o risco de ceratite infecciosa. Então, a gente orienta a não dormir com a lente de contato, e quanto mais tempo de uso, maior risco de infecção. Então, é isso, obrigada. Grande caso mesmo, viu, Gabi? Posso falar? Você deve, mas antes eu vou aproveitar a sua presença e vou fazer alguma pergunta. Naquela fase, Ana, que ela não podia comprar, que papel existe da injeção subconjuntival de antibiótico terapia? Eu vi que a micacina era sensível, né, no antibiograma, e a gente... Qual seria o papel da injeção intraconjuntival, né? A gente sabe que no fungo é fantástico, né? E nesse caso do paciente que não tem dinheiro, a gente poderia... Ela levou uns dias, né, para apresentar melhora com a moxa. Olha, a gente até ficou na dúvida se ela ia apresentar a melhora com moxifloxacina, porque realmente ela demorou um pouco mais do que o habitual. E nós não costumamos fazer injeção subconjuntival no ambulatório de antibiótico, mas é uma saída muito importante para a gente pensar. A questão da micacina é que a micacina é muito bom, é um antibiótico excepcional, porque quando a gente avalia os testes de sensibilidade, a gente vê que a micacina, tanto para gram-positivo quanto para gram-negativo, apresenta um nível de resistência muito baixo. Então, eu acho que cabe pensar sim, Nilva, e cada vez que a gente
ver um especialista em outra área pensar nessa possibilidade, a gente vai lembrar que a gente tem até esquecido de pensar em antibiótico subconjuntival em úlcera bacteriana, né, Raquel? A gente pensa em fúngico, antifúngico, mas não em antibiótico. Agora, a gente não sabe bem qual é o tempo que a gente deveria estar repetindo essa injeção subconjuntival. Então, os testes de biodisponibilidade para antibiótico pós-injeção subconjuntival não são completos para a gente poder falar, olha, vamos fazer uma injeção por dia, uma injeção para cada 2 dias, e ter uma injeção subconjuntival nem sempre é fácil, né? Porque o paciente também tem muito medo da injeção, tem várias questões. Eu acho que a Gabriela montou super bem o caso, e quando ela me apresentou o caso, eu achei que era adequado mostrar esse caso por várias questões. Primeiro, nós temos cada vez mais usado a microscopia confocal no diagnóstico inicial do paciente. Se a gente tiver chance do paciente chegando no pronto-socorro, nós já fazemos a microscopia confocal, a gente fica muito mais tranquilo em tratar o paciente de uma lesão com causa bacteriana. Então, não é que ela vai ser 100% específica, mas se nós não tivermos filamentos e não tivermos cistos, nós vamos estar numa situação muito mais confortável para insistir no tratamento antibacteriano. Outra questão é dos colírios fortificados. Vocês sabem que todos eles precisam ser manipulados, e nós não temos dentro do Hospital São Paulo uma farmácia para preparar. E não é, o ideal seria que a gente tivesse esse preparo dentro do Hospital São Paulo, nós não temos, e temos que mandar o paciente para comprar fora, e aí nós temos que fazer uma prescrição na concentração, inclusive, que o laboratório de manipulação tenha à pronta disposição, porque senão ele vai levar 1 mês para quase que entregar o colírio, se você ainda não escrever uma frase, medicação para uso de urgência, porque senão o paciente pode ficar cego, senão a gente não consegue que o paciente compre. Depois, o uso do corticoide, que eu estou vendo que o Ivan está levantando a mão, você quer já ou daqui a pouco, Ivan? Daqui a pouco? O uso do corticoide é fundamental, depois que a gente sabe a etiologia que está tratando, que está vendo melhora do ponto de vista clínico, e aí entra com o corticoide, sim. Isso que a Gabriela falou da prednisolona e da medroxiprogesterona, perfeito. O antibiograma intermediário, olha só, antibiograma intermediário faz com que a gente saia correndo para trocar o antibiótico? Também não, ela estava tendo melhora clínica e pôde manter o antibiótico que ela estava já em uso, apesar do antibiograma intermediário. Outra questão, lente de contato terapêutica. Era uma paciente que tinha edema estromal, então, ela tinha uma protusão do estroma, então a ideia da lente de contato é proteger a superfície para ver se esse epitélio fecha. E se nós tivermos uma lesão epitelial com uma recuperação mais rápida, provavelmente o quadro vai evoluir com leucoma menor. Agora, com antibiótico, a gente não tem uma piora da penetração dos antibióticos tópicos. Então, a gente pode usar a lente terapêutica e a gente espera que a penetração dos antibióticos seja boa, inclusive da moxifloxacina. E mais uma observação para completar os comentários é que depois que a gente já tem o leucoma, está cicatrizado, tem leucoma, o paciente era míope, se ela continua, geralmente esse paciente vai ser menos míope porque vai haver um aplanamento dessa córnea, mas se ela continuar míope com o OCT de córnea, nós conseguiremos medir a profundidade desse leucoma para sabermos se existe a possibilidade de tratar com PTK e às vezes até resolver a miopia.
Então, a lente de contato corneana é uma saída ótima, a lente escleral é outra saída importante, e nós podemos quantificar a miopia que seria corrigida pela profundidade do ACT. Então, só para vocês verem a quantidade de informações que a Gabriela trouxe para vocês de uma forma sutil e que parecia que era um caso tão comum, mas tem tudo isso para a gente discutir. Ivan? Eu só queria falar sobre os antibióticos fortificados, né? Primeiro, nossos Uhum. parabéns à Gabi pela apresentação do caso. Regras existem por algum motivo, né? Eu sou um grande defensor disso, até porque eu ponho regras. Mas são regras de primeiro mundo num país de terceiro mundo, né? Em que o paciente não pode comprar a medicação e a gente não pode fazer como sempre fez, né? Diluir no próprio pronto-socorro e fazer. É um negócio meio de primeiro mundo em terceiro mundo e o paciente que fica sem a medicação. Muito Exatamente, verdade, Ivan. muito verdade. Agora, Ivan, como é bom ter a professora titular discutindo o caso e estar aqui com a gente, né? Nossa, é muito bom isso, Ana. Agradeço Eu imensamente, viu? sinto falta quando eu não estou. Vamos já compartilhar minha tela? Sim, com certeza. Obrigadão, Gabi, realmente foi muito bom, viu? Um caso comum, como você falou, mas muito conciso e foi bem legal. Parabéns. Obrigada. Espera só um pouquinho que eu preciso achar minha... Só um minuto, Nilva. Qualquer coisa, você chama o Michel aí. Espera aí, não vai dar. Espera aí. Deixa eu só entender. Eu estou com o Zoom aqui, que é você. Estou pedindo para compartilhar minha tela. Por que está aparecendo uma... Tá uma coisa muito louca aqui. Espera aí. Sumiram todas as... A aula está na tela. Compartilhar. Não, não é isso. Pode não ser isso, mas no sábado, no curso de glaucoma, algumas pessoas tiveram problema com o MEC, com a atualização nova do Zoom. Não, tá aparecendo todos as minhas tá aparecendo a minha aula. Eu tô com vocês no Zoom. Eu ponho compartilhar e aparece um monte de PowerPoints. Não está compartilhando nada, entendeu? Então, Não está compartilhando. Deixa eu só entender por que nunca algumas isso nunca pessoas me precisaram entrar na segurança do MEC e permitir o compartilhamento Que do Zoom isso? novamente. Você acha que No eu vou saber sábado. fazer isso? A Não, não Carol vou sabia conseguir. explicar, Carol Pereira, eu não sei. Nossa, a De repente a Carol nossa Carol Pellegrini sabe sabe. ensinar também. Olha, eu estou com aquela tela para compartilhar, só que não está aparecendo nenhum. Deixa eu só tentar de novo, mesa 2. Não, a mesa 1 mesmo. Eu estou com a mesa 1 com tudo aqui. Eita! Não sei o que fazer. iPhone. E se sair tudo, entrar tudo de novo, Ana? Tá, vou sair. Tá, Você espera sai só um depois. pouquinho. Tá, sair
Eu vou passar para vocês no WhatsApp o que aparece quando eu ponho compartilhar, só para vocês verem se isso é consertável. Nilva, estou passando para você. Tá bom, eu ponho. A gente tem um WhatsApp do Grandhound. Eu já estou aqui no WhatsApp. Ó, já passei. Não sei o que é isso. Eu acho que essa ideia do Ivan, quando toda vez que o MEC ele autoriza, ele muda Atualiza. atualiza, é isso. Olha aqui, Ivan, botei no nosso grupo aí do Grandhound. Não está entrando, não. Ô, Ana, e se a gente fizer o seguinte, qual que era a sua ideia de discutir? A gente poderia discutir em cima desse caso, porque Tá, muitas coisas boas, né? Justamente. Na verdade, o que eu gostaria de discutir com vocês, mas deixa eu até experimentar mais uma coisa aqui antes de entrar, que eu vou tentar pelo iPad. Deixa eu ver. Aula Grandhound. Deixa eu ver se dá pelo iPad. Na reunião Zoom. Abrir. Ana, você não quer mandar a aula para a Júlia? A Júlia compartilha e vai passando? O que você acha? Essa aula está carregadíssima. Ah, vai demorar muito, então. Eu vou fazer o seguinte, Nilva. Eu vou pedir, peraí, ingressar na reunião. Não, eu não estou conseguindo entrar. Eu vou colocar aqui e vou discutir com vocês algumas questões que foram colocadas neste caso e que nós... Espera só um pouquinho. Deixa eu dizer isso. Bom. Então, é o seguinte, a Gabriela falou para vocês que as etiologias bacterianas das ceratites infecciosas são as mais frequentes. Eu tinha até um slide para mostrar que isso é verdade em muitos países, mas não é verdade na Índia, não é verdade em Israel, não é verdade no Egito. Na China é mais ou menos equilibrado, ceratite bacteriana com fúngica, e na Ásia continua uma proporção grande de fúngicas, mas bacterianas sendo maiores. Então, o que a gente entende de ceratite infecciosa é que, para nós, Brasil, São Paulo, sim, é verdade, em todos os anos que a gente estudou ceratite infecciosa, sempre bacteriana foi a mais comum. Então, nós temos o diagnóstico já muito bem estabelecido com o laboratório, mas nós temos uma questão importante
sobre laboratório, que é a quantidade de casos que ainda dá negativo. Então, a gente faz exame, faz bem feito, mas nós temos exames negativos. E a gente tem duas armas importantes. Já foi falado confocal, que é uma microscopia em vivo, e a tomografia por coerência óptica. A tomografia por coerência óptica ela não faz diagnóstico etiológico, mas ela mede muito bem. Muito melhor, por exemplo, do que um pentacam. A gente vai ter noção da espessura, da profundidade com a tomografia de coerência óptica. E nós vamos, então, fazer o diagnóstico etiológico provável com a visão local de hifas e de cistos de acantameba. Nós vamos, geralmente, começar o tratamento exatamente como a Gabi colocou, um antibiótico de amplo espectro, pegando gram positivo e gram negativo, e vamos aguardar se vamos fazer alguma mudança do tratamento específico. Aí, nós tínhamos esse caso já numa situação onde nós tínhamos um melting de córnea. Vocês lembram que a primeira foto que ela mostrou já tinha um edema de córnea, tinha um infiltrado, tinha hipópio. Então, se nós, sabendo, com 1 dia ou 2 de pós-cultura, que nós temos uma infecção bacteriana e não temos fungo nem ameba, uma das coisas que a gente já pensaria de uma maneira mais até ousada seria a possibilidade de nós fazermos um tratamento com crosslinking. E esse tratamento com crosslinking, a gente tem a chance de discutir bastante no nosso ambulatório, mas é que nós temos médicos que tratam muito bem medicamentosamente. Então, a gente viu que esse caso não precisou fazer o crosslinking e evoluiu bem, mas evoluiu bem com um tempo de cura mais prolongado. Provavelmente, se a gente tivesse feito um crosslinking a partir do diagnóstico etiológico e da confirmação de que era bacteriano, a gente já poderia ter tido um enxugamento desse estroma. E aí, esse enxugamento, é claro que facilita muito a reepitelização da córnea. Então, nós temos 2 tipos de photosensitizers, que são as drogas que vão ser sensibilizadas com luz. Tem a riboflavina, que nós usamos a luz azul, e temos a rosa bengala, que nós usamos a luz verde. O único aparelho que está disponível a nível Brasil é a luz azul, que vai, então, utilizar a riboflavina para impregnar a córnea, e o tratamento com a rosa bengala, que nós chamamos de PDTA, vai ser feito de uma forma experimental. E nós estamos entrando num processo de um estudo multicêntrico, que inclusive vem com a Índia, com outros países, e nós vamos ter em janeiro uma visita desses organizadores do estudo multicêntrico para justamente checar o nosso centro de pesquisas. Então, vai checar o laboratório, vai checar nosso microscópio confocal, para que a gente possa disponibilizar o tratamento com a rosa bengala já com a luz feita e criada pelo Bascom Palmer de Miami, que foi quem criou o tratamento com a rosa bengala de uma forma muito interessante. A gente usa o termo PEC crosslinking para tratar com o crosslinking ceratites infecciosas. Ele poderia servir, o mesmo termo poderia servir para a riboflavina e para a rosa bengala. Só que o grupo de Miami prefere usar o PDTA. Então, a gente respeita a terminologia que eles utilizam e mantemos, então, essa situação de termos termos diferentes para o crosslinking com riboflavina e o crosslinking com rosa bengala. E aí, se vocês depois quiserem, a gente tem muita coisa já publicada a respeito, por exemplo, do crosslinking com riboflavina. E aí,
nós temos situações muito interessantes, porque o crosslink com riboflavina se mostrou eficiente como tratamento adjuvante num protocolo exatamente como o protocolo que a gente faz para tratar ceratocone para bactérias. Mas também pesquisas mais recentes mostram que aumentando a fluência, a gente poderia ter um tratamento mais eficiente. Em contrapartida, para o tratamento para fungo e para cantameba, tanto os estudos in vitro quanto os estudos in vivo não foram tão eficientes. Então, a gente sabe que o tratamento com o crosslink vai lesar o RNA e o DNA do micro-organismo, e aí nós vamos ter a possibilidade de ter uma lesão celular e inibir a replicação microbiana, e vamos também ter uma melhora das fibras de colágeno, das ligações covalentes das fibras de colágeno, e vamos também prevenir o melting e diminuir a cicatrização. E para vocês terem uma ideia, as pesquisas com crosslink no tratamento de infecções, elas têm 22 anos já para riboflavina e tem 24 anos as pesquisas para rosa bengala. Então, não é nada muito novo, mas a gente sabe que nas infecções nós temos melting, nós temos a possibilidade de diminuir o melting e diminuir a chance de perfuração da córnea. Então, o nosso desafio é sempre procurar, primeiro, a resposta in vitro, tanto para a riboflavina quanto para a rosa bengala. E aí nós sabemos que para bactérias, então, a riboflavina é boa como um photosensitizer e também para outros agentes, mas vai ser muito melhor para as bactérias. Aí tem a questão do crosslinking acelerado, que também pode funcionar, e a gente, então, tem toda uma sequência de raciocínio, que é fazer o tratamento inicial, esperar que esse tratamento inicial, então, tenha uma eficácia adequada, para aí a gente pensar num tratamento complementar com o crosslinking quando necessário. O que eu acho que é importante a gente comunicar aos residentes, comunicar aos fellows que esse é um assunto que vale a pena vocês estudarem. Por quê? Porque a gente vai ter a possibilidade de cada vez mais pensar no tratamento adjuvante. Nós temos casos onde a gente também tem infecção mista, e as infecções mistas, elas podem também ser tratadas com o crosslinking e podem ser tratados também com crosslinkings associados, ou seja, a gente pode fazer, em determinados casos, um crosslinking com riboflavina e depois fazer com rosa bengala. Então, não é uma situação exclusiva, a gente pode repetir tratamentos quando necessário. Nós, só para vocês terem uma ideia, nessa última academia americana, numa reunião que é pré-academia americana, nós tínhamos 20 e poucos trabalhos apresentados, sendo que 4 eram só de crosslinking com rosa bengala. São grupos que estão estudando detalhes, tipo como fazer numa situação com a cantameba, como fazer numa situação com uma ceratite fúngica e pensar em como complementar esses tratamentos. Nós temos uma lâmpada que foi fabricada aqui no Brasil pela Universidade de São Carlos, com um colaborador, Dr. Jarbas, que pôde nos ajudar a ter essa lâmpada aqui. Essa lâmpada está no ambulatório, nós temos um protocolo de pesquisa que nos autoriza a fazer esse tipo de tratamento para os casos que a gente pode fazer, então nós podemos tratar, e nós vamos ter, então, a partir de janeiro, funcionando a lâmpada do Bascom Palmer, que é uma lâmpada um pouco mais sofisticada do que a nossa, embora a energia liberada seja muito parecida.
Nós temos estudos feitos com a lâmpada verde, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, já mostrando atividade contra vários agentes, inclusive no cárdio, que era uma situação bastante nova. Nós estamos, ultimamente, nos dedicando bastante à possibilidade de estudar a ação da rosa bengala com a cantameba. Então, nós temos a Thalita, o grupo do laboratório, a Larissa, usando cepas, tanto cepas cadastradas, quanto cepas que vêm de pacientes que tiveram ceratite por acantameba, para a gente poder fazer o tratamento, e a gente está testando o tratamento só com PDTA e só com as biguanidas e clorexidina, e ainda associando os tratamentos. Então, a doutora Denise também bastante envolvida em toda essa pesquisa, e a gente tem conseguido resultados bastante interessantes que vêm corroborar com os resultados que a gente tem de Miami. Então, nós temos uma linha de pesquisa muito interessante acontecendo no laboratório, mostrando que vale a pena a gente pensar nessas alternativas, porque nem todos os casos evoluem como a gente gostaria, e nós temos a possibilidade de mostrar para os nossos fellows residentes essa progressão no tratamento adjuvante. Então, para concluir essa história, que eu acho que é uma história muito bem sucedida para complementar os tratamentos que a gente tem, nós temos que entender, primeiro, da sensibilidade de cada agente para cada agente etiológico para os agentes que nós utilizamos para fotossensibilizar. E aí, qual é a penetração, qual a possibilidade de tratamento, e a microscopia confocal tem ajudado muito a nós todos entendermos como funciona o tratamento. Às vezes a gente pode fazer um tratamento, mas nós temos cistos de ameba numa profundidade que o tratamento não vai atingir, e nós temos, então, como raciocinar a melhor abordagem que nós teremos com cada paciente. Eu acho que era isso, Nilva. Desculpa, mas eu não sei. Imagina, Ana, foi fantástico. Eu lembrei quando a gente ia dar aula com slide, que o slide pifava, a gente dava na lousa. Mas você deu uma aula muito melhor que da lousa. Foi fantástico. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou muito no confocal e no avanço do laboratório. A gente ainda tem espaço para o PCR? Olha, tem, mas o que acontece é o seguinte, o PCR feito direto da amostra clínica, ele não é bom como a cultura. Nós fizemos um estudo com mais de 100 casos de ceratites infecciosas com cultura positiva e que a gente tinha o PCR junto. E nós não tivemos resultados com PCR direto da amostra clínica melhor do que a cultura. Ao contrário, a gente foi um fator de confusão. Nós acreditamos que exista interferência, por exemplo, do anestésico, dos conservantes que a gente usa no anestésico para poder fazer o PCR. Nós não conseguimos explicar isso, mas é o mesmo resultado que outros centros já tiveram. O que a gente usa o PCR é para, por exemplo, estudar um agente que foi identificado por cultura. Por exemplo, se eu tiver um surto de ceratite por micobactéria, eu quero saber se as micobactérias são as mesmas em cada um dos pacientes que a gente está estudando. Nós podemos usar o PCR como um estudo molecular inicial, depois a gente pode até fazer o sequenciamento total desses agentes, mas o PCR poderia nos ajudar muito a correlacionar os casos, e ajuda, e nós temos estudos dessa forma, mas direto da amostra clínica, a gente tem resultados muito interessantes com endoftalmite, mas com córnea, não. Muito bom. Fantástico. Assim, trabalhar córnea, ceratites infecciosas sem laboratório, não dá, né?
Ivan, Não. você quer alguma pergunta, Ivan? Eu queria uma para o Ivan. Como que nós fazemos para medir a pressão de um paciente com a córnea? Como estava esse caso da Gabriela, que ela colocou lá? Impossível. Se a gente tivesse um tonômetro do iCare, Rebound Tonometry, né? Como é que traduz? Rebound? A gente poderia usar numa córnea com uma ceratite infecciosa daquela? Foi, tonometria de rebote, né? Rebote, isso. Poderia, é descartável, né? Se tiver área de córnea que possa receber o rebotezinho do tipo. Agora, nós temos descartável, uma córnea inchada. O que nós vamos esperar? O edema agudo, né? Esse edema não é uma córnea espessa fisiológica, né? Uma córnea espessa doente e está macia, né? Então, você vai ter erro tonométrico aí, né? A pressão real, na verdade, é maior, né? Certo. Inverso. Então, ele vai diminuir a pressão. Vai falsear a pressão para baixo. Isso. Ok. E uma outra coisa que eu queria colocar, Nilva, aproveitando o caso da Gabi, você viu que a gente não prescreveu a atropina. No passado, todas as infecções, inflamações, a gente sempre prescrevia atropina, como até uma medicação que diminuiria a dor, porque diminuiria a reação da contratura muscular da íris. Você vê que a gente não usa mais, né? Não é uma medicação que os nossos fellows e residentes estejam habituados a colocar, mas muitas vezes dilatar a pupila pode ajudar um pouco na dor, viu? E também para evitar sinéquia, né? Porque com aquela quantidade de hipópio, né? Tinha um hipópio bastante Mas a atropina, eu não gosto muito da atropina porque ela dilata e deixa uma íris estática. E aí a chance de sinequiar dilatado é grande, né? Para evitar sinéquia, é melhor tropicamida, né? Exatamente. Mas para diminuir a dor tem que ser a atropina. A dor é a atropina, Mas é mais a dor da ciclite, né? E da irite também. Eu acho que não era o caso da paciente, né? Não. Mas a dor da ciclite é só a relaxamento que a atropina dá mesmo. E a tropicamida fica abrindo e fechando, deve doer mais ainda. Você sabe que não, Nilva, eu costumo dar a tropicamida, às vezes, assim, pingando em seguida umas 3 ou 4 gotas, com intervalo de 5 minutos, para dar uma dilatada grande, e depois não pingo o dia inteiro. Porque aí a pupila volta a fechar. E aí a gente não tem tanta dilatação estática, entendeu? Dá para fazer à noite, né? 3 gotas. Sim. É como o pessoal da catarata congênita usa. Usa 3 gotas, né? E eu gosto também desse jeito também para pós-cirurgia de catarata com vitrectomia, viu? Para não sinequiar dilatado. Muito bom. Excelente. Eu fiquei muito feliz, Ana. Foi muito bom, super prático. Foi muito bom o nosso Grand Round de hoje. E fico muito feliz porque mais de 130 pessoas acompanharam a nossa discussão, mesmo sendo pós-Jogo do Brasil. Então, é um número bastante considerável. Descobrir como resolver esse assunto. Descobriremos, porque deve ter sido a mudança do software aí, que todo mês esse MEC manda fazer. Então, vou encerrar o nosso Grand Round de hoje, agradecendo todo mundo, chefe Ivan, Norminha, todos os participantes. Lembrando que na próxima segunda teremos o nosso último Grand Round do ano e voltaremos dia 13 de fevereiro de 23. Muito obrigada a todos, boa noite